Então, para quem eu não dei bom dia ainda, que estão chegando agora, bom dia a todos. Os que estão chegando agora, não deixem de registrar presença na plataforma AVA, por favor. E hoje, nós vamos começar um tema novo, tá? Ele é, de certa forma, extensão do conceito de programação modular, tá? Nós vamos falar hoje sobre programação, vamos começar, na verdade, a bater um papo com vocês sobre programação orientada a objetos. Esse novo tema, este paradigma de programação orientada a objeto, esse conteúdo da aula de hoje, ele já está disponível aqui para vocês na plataforma AVA, tá certo? Ele está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Todo mundo está vendo a minha tela aqui? Né? Dá um feedback só para mim aqui, por favor, no chat. Então, olha, conceitos de programação orientada a objeto. Tá? Então, o material já está aqui para vocês, que é o tema da nossa aula de hoje. Programação orientada a objeto, que será o tema, né, até o final do curso, até o final do segundo bimestre. Tá? Só que programação orientada a objeto, nós vamos acrescentando conceitos novos, né? O tema é bem rico em termos de conteúdo. Então, eu vou colocar em modo... Eu vou passar aqui o PowerPoint para vocês. Vamos lá. Está todo mundo vendo aqui a minha tela do PowerPoint? Então, vamos lá. Vou começar a explicar sobre programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a programação orientada a objeto, ela não cria necessariamente instruções de programação novas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa expor para vocês. Então, alguém pode perguntar, como é que fica o laço for, o laço while, do while, com a programação orientada a objeto? Não vai ter mudança. Tá? Tudo que nós aprendemos de laço, nada disso vai mudar. Vai ter alguma mudança na entrada de dados, na saída de dados? Também não, pessoal, não vai ter mudança. Ou seja, vai ter alguma mudança na instrução, estruturas de controle de decisão? Também não. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do primeiro semestre e agora, nesse primeiro bimestre do segundo semestre, todo o conteúdo aprendido, ele permanece. Todo ele vai ser utilizado? Sim. Todo ele será utilizado. Todas as instruções que aprendemos, entrada de dados, saída de dados, atribuição, estruturas de controle de repetição, estruturas de decisão, né? Que mais? Variáveis indexadas, sejam vetores ou matrizes, isso não vai mudar. A recursividade também não vai mudar, o conceito de recursividade não muda, busca binária. Então, todos esses conceitos aprendidos, nada disso se perde, pessoal. Essa é a parte importante, né? Desenvolvimento de algoritmo, desenvolvimento de software, não é substituição de conteúdo, é complementação. Existe uma mudança nessa regra que eu estou comentando? Existe, tá? Por exemplo, nós estamos aprendendo e trabalhando com vocês com uma linguagem de alto nível, que é a linguagem C#. Vocês terão ao longo do curso outras linguagens de programação de alto nível, como, por exemplo, o Java. Então, eles são linguagens estruturadas, são linguagens baseadas em algoritmos de programação, são linguagens baseadas em instrução, código, né, para que o computador execute tarefas específicas. Quando a gente sai desse universo e vai para o mundo da inteligência artificial, nós nos deparamos muitas vezes com linguagens de programação como ML, CRIM, Nexpert, Prolog, que são Smalltalk, que são linguagens de programação baseadas em inteligência artificial, algumas delas até chamadas de linguagens puras de IA.
essas linguagens de programação, via de regra, não trabalham com código, com codificação, não trabalham com algoritmo. Elas trabalham com lógicas, né? Por exemplo, a linguagem Prolog trabalha com lógica de predicados. Então, quando você sai do universo que nós estamos trabalhando, de programas convencionais e partimos para a inteligência artificial, naturalmente nós nos deparamos com um mundo diferente de programação. Mas deixando de lado a inteligência artificial, as linguagens de programação de alto nível, né, C#, C++, Java, Python, Ruby, e por aí vai, né, Visual Basic, Delphi, para quem ainda usa, essas linguagens de programação de alto nível, as instruções aprendidas, elas não são perdidas, são incrementadas. O que nós vamos começar a discutir a partir da aula de hoje não é uma instrução nova, mas uma nova abordagem de utilização, tá, daquilo que nós já vimos, das instruções. Então, programação orientada a objeto é uma nova abordagem de uso e emprego das instruções que nós aprendemos até aqui. Registrem isso para vocês não esquecerem, tá? Então, programação orientada a objeto é uma nova abordagem para a construção de código, né? Uma nova abordagem, ou, se preferirem, um paradigma, né? Programação orientada a objetos é um paradigma de programação. Que é o paradigma? É uma abordagem, uma mecânica, uma sistemática diferente, tá certo? Para que possamos desenvolver algoritmos de computador, tá? Que vão naturalmente executar tarefas para nós, como vimos até aqui. Quais são as vantagens da gente utilizar a programação orientada a objeto, né? Então, vamos ler o texto. Trata-se de um paradigma que se baseia fundamentalmente no conceito de objeto. Então, a palavra-chave da programação orientada a objeto, como não poderia ser diferente, é a palavra objetos, tá? Então, tudo vai girar em torno desse conceito, que nós vamos ver daqui a pouco, que são esses tais objetos que nós vamos aprender. É uma forma de desenvolvimento de software que o trata como um conjunto de componentes que interagem entre si para resolver o problema. Então, o paradigma de programação orientada a objeto, ele trabalha, ele orbita no contexto de componentes, conjuntos de componentes que têm a capacidade de interagir entre si para resolver um problema do mundo real. Tá? Porque todo programa de computador, como vocês já aprenderam, o objetivo é o problema do mundo real. Nesse trabalho prático que conversávamos há pouco, que é implementar um algoritmo que calcula o dígito verificador, ou que verifica se o dígito verificador do CPF de uma pessoa física está correto ou não, isso é um problema do mundo real. Então, todo programa de computador, ele, via de regra, é concebido para resolver esses problemas do mundo real, né? Ajudar o ser humano em suas tarefas. Então, esse paradigma de programação orientada a objeto vai na mesma linha. Só que a proposta aqui é unir componentes que têm essa capacidade de interagir entre si, e essa interação desses componentes vai fazer com que alcancemos o resultado que estamos buscando, ou seja, a resolução de um problema. E esses componentes que vão interagir entre si, tá, são chamados de objetos. Esses objetos têm características, eles têm propriedades, eles têm conceitos, e isso nós vamos ver ao longo das nossas próximas aulas, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, o que a gente precisa gravar, pessoal? Os pilares, né? Programação orientada a objeto é um paradigma de programação. Existe só a programação orientada a objeto como paradigma de programação? Não. Existe o paradigma de programação orientado a eventos,
Existe o paradigma de programação orientado a aspectos, ou seja, existem alguns paradigmas de desenvolvimento do software no mundo. Tá? Eu diria, sem dúvida alguma, que a programação orientada a objetos é, de fato, o paradigma mais empregado, né, nas linguagens de programação mais modernas, nos programas de computador. Tá? Então, o paradigma de programação, ele representa uma nova abordagem, uma nova proposta, uma nova filosofia de emprego das instruções, tá? No contexto de componentes chamados de objetos, componentes esses, os objetos, que graças às suas características e à sua capacidade de interagir entre eles, né, o resultado de tudo isso é a solução de um problema computacional. Podemos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Podemos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo sob controle? Está todo mundo comigo? Tá, eu estou indo bem devagarzinho, porque vocês vão perceber que a programação orientada a objeto, ela não é difícil, ela é tranquila, mas como qualquer coisa que tenhamos aprendido lá atrás, nós precisamos de prática. Né? Eu sempre tenho trabalhado isso bastante com vocês. O domínio de uma tecnologia, domínio, naturalmente, a gente sempre fala entre aspas, né? Porque quando a gente acha que dominou alguma coisa, eu acho que eu dominei a linguagem de programação X. Aí quando você vai ver, alguém atualiza a versão da linguagem. Eu acho que eu dominei o software Y. Aí quando você vai ver, alguém atualiza o software Y. Então, essa coisa do domínio é sempre entre aspas. Mas a segurança que teremos de utilizar as aplicações, desenvolver código, isso naturalmente vem da prática, como qualquer tecnologia. Então, vamos continuar. Qualquer pessoa ou empresa que vive da criação de software, né? E aí qualquer pessoa, nós estamos falando do desenvolvedor, do programador de computadores. E a empresa que vive da criação de software, como é que ela chama? Como é que chama a empresa? Abri um parênteses aqui na nossa aula. Como é que chama a empresa que vive do desenvolvimento de software? Para vocês que estão na área de tecnologia, né? Aprendendo sistemas de informação. Como chama a empresa que vive do desenvolvimento de software? Quem sabe? Quem que me ajuda aqui? Sem medo, gente, de errar. Não tem certo, não tem errado. Estamos aqui para aprender. Como chama? Hein, Pedro? Como é que chama? Pedro, Carlos, Excel. Como é que chama a empresa que vive do desenvolvimento de software? Não, a empresa que vive, não é o nome da empresa, né? Não é o nome Microsoft, não, como chama o tipo de empresa que vive da construção de software? Não. TI não. Desenvolvedora não. Tá, eu vou escrever aqui para vocês. Ó, existem dois nomes. Se chama software house ou fábrica de software. Esses são os dois tipos de empresa. Vou abrir um parênteses aqui no nosso... A gente está falando sobre programação orientada a objeto, vamos falar um pouquinho de cultura geral. Existem dois tipos de empresas no mercado que desenvolvem software, que tem como negócio principal o desenvolvimento de software. A software house e a fábrica de software. Tá? Qual é a diferença da software house para a fábrica de software? A software house, ela desenvolve um sistema e vende esse sistema para o mercado. Tá certo? Então, vamos supor, você desenvolveu, a sua empresa desenvolveu um sistema para calcular a folha de pagamento. Tá certo? Esse sistema está pronto. Então, quem quiser ter um sistema de folha de pagamento pode comprar esse produto de você. Né? Então, já que você já tem um produto pronto e você vai vender e implantar, instalar ele numa empresa, você é chamada de software house. Você tem um software que é muito bom para investimento. Né? Você consegue, ou
Você tem um software que controla a sua conta, as suas contas bancárias, né? Conta corrente, poupança, investimento, enfim. Então, você desenvolveu um software para controlar o orçamento, para controlar as contas de uma pessoa, tá? Então, ou seja, tem um software pronto, você é uma software house. Tudo bem? Então, software house é aquela empresa que tem o produto pronto, código pronto, programa, aplicação, sistema pronto. E o que é a fábrica de software? A fábrica de software, ela não tem um software. O que ela tem são profissionais que têm conhecimento de uma linguagem de programação. Então, vamos supor, eu, Luiz, eu trabalho numa empresa e eu tenho uma ideia, eu estou precisando de um software. Só que se a especificação do software, quem conhece sou eu, porque eu que tenho a demanda, eu que tenho a necessidade. Então, eu vou na fábrica de software, eu especifico para a fábrica de software as características do produto ou do software que eu quero, e ela usa os seus desenvolvedores, com uma linguagem de programação qualquer, ela usa os seus desenvolvedores para poder escrever aquele código que vai me atender. Então, ela não tem um produto, mas ela tem mão de obra, ela tem expertise para poder escrever o código para desenvolver o sistema que eu preciso. Vocês entenderam a diferença? Quem não entendeu? Tá? Então, software house é termo pronto. Fábrica de software é termo sob medida. Tá certo? Se eu quero um produto pronto, eu vou na software house. Se eu quero que alguém desenvolva o produto para mim do jeito que eu quero, com as características que eu quero, com a especificação que eu preciso, eu vou bater numa software house. Tá bom? Você já ouviu falar em TOTUS? Uma empresa chamada TOTUS, uma empresa brasileira de software. Sim? Então, inclusive o portal do aluno de vocês é dessa empresa, chamada TOTUS. É a 8ª software house do mundo e é uma empresa brasileira. Tá? Algumas software houses, elas têm, como eu disse, elas têm o produto pronto, só que quando ela vai implantar na empresa, muitas vezes o produto não é 100% aderente. Né? Então, ele tem 70% de aderência, ele tem 80% de aderência. Tem 20% que precisa sofrer ajuste. O termo técnico para ajuste na nossa área de tecnologia é customização. Tá? Ele precisa ser customizado. Então, é muito comum que software house, ela também tem uma fábrica de software. Para quê? Para que essa fábrica de software customize um pedaço do produto que não é aderente à sua empresa. 70% 20% não é, a fábrica de software vai customizar. Então, é comum que software house no mercado também tenha uma fábrica de software. Em contrapartida, existem empresas no mercado que são apenas fábrica de software. Stefanini, CPM Praxis, PwC, né? E por aí vai. Então, a gente tem várias empresas de tecnologia no mercado que são especializadas única e exclusivamente na produção de fábrica de software. Tá bom? Então, é importante vocês que são de tecnologia também começarem a entender essas terminologias que existem no mercado. Até porque, quando vocês forem fazer uma entrevista para estágio, uma entrevista para trainee, uma entrevista até para trabalhar na área de tecnologia, hoje é muito importante para o entrevistador explorar no entrevistado o conhecimento que ele tem dessas terminologias. Porque às vezes você vai fazer uma entrevista e você conversa com o candidato e você pergunta para ele assim, você gosta da tecnologia? Ele fala assim, gosto. Você estuda bastante, se atualiza? Estudo, me atualizo. O que é Big Data? Então a pessoa não sabe responder. Aí, então, quer dizer, você gosta de TI, você lê TI, você se atualiza, mas chega na entrevista, você não conhece a terminologia técnica, né? E é complicado de você conversar com o avaliador. Alguma dúvida? Eu fiz um parênteses grande aqui, né? Só para um pouquinho de vez em quando é bom a gente sair, né? Viajar um pouquinho, voltar e conhecer o nosso mundo de tecnologia, né? O mundo de tecnologia não é
naturalmente só programação, né? E tem tanta coisa legal, tem redes, tem inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual, banco de dados, segurança da informação, auditoria, engenharia de software, interface homem-máquina. Gente, tem tanta coisa bacana na área de tecnologia, né? Tantas vertentes, tantos caminhos que vocês podem trilhar. É importante essa visão, né? Existem muitos caminhos a serem trilhados dentro do universo da tecnologia. A programação de computadores, naturalmente, o desenvolvimento de software e de sistemas, naturalmente, é um deles. Bacana? Podemos continuar? Está todo mundo comigo aí, quietinho, em silêncio? Joia. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó. Qualquer pessoa, um desenvolvedor freelancer, né? É frio, né, Mariana? Tá frio, é verdade. Hoje está meio geladinho, né? Fica na temperatura. E a empresa Software House, a fábrica de software, vive da criação. E, sem dúvidas, não fica contente, qualquer que seja o desenvolvedor, pessoa física, não vai ficar contente de ter que escrever código similar, igual o tempo todo. Né? Nós conversamos um pouco sobre isso, né? Na programação, quando eu justifiquei a programação modular. Eu falei para vocês devem lembrar nas aulas anteriores, eu falei, gente, o principal objetivo da programação modular é o reaproveitamento de código. Né? Por exemplo, esse trabalho prático agora, vocês escreveram uma rotina, um bloco de código, uma função C# que verifica se o número de CPF está correto. E o faz calculando o dígito verificador e comparando com aquele que foi digitado pelo usuário. Então, vamos supor que você, em outra situação, você tem outro programa de computador e nesse outro programa de computador surgiu a necessidade de você pedir o CPF, RG e CPF de um usuário. Tá? CPF de um usuário. Aí eu falo para você assim, poxa, você vai ter que calcular se o CPF está correto. Tá? Pergunto para vocês vão desenvolver do zero código? Ou vocês vão reaproveitar o que vocês fizeram nesse TP? Fala para mim. Vocês vão reaproveitar, não é isso? Claro. Alguém pode falar, eu quero desenvolver do zero. Você até pode, mas não faz sentido. Se você já tem um bloco de código que você desenvolveu, que deu trabalho, que você testou, validou, e ele está funcionando, você fala, olha, toda vez daqui para frente que eu precisar verificar, se eu tiver qualquer programa que eu precisar utilizar uma rotina para verificar se o CPF está correto, eu vou reaproveitar o código que eu desenvolvi, eu não vou desenvolver novo. E você pode ir até um pouquinho mais além. Você pode converter esse teu bloco de código que você criou, a função CPF, você pode fazer com que ele se transforme numa biblioteca de função e você pode fornecer para os colegas. Você pode fornecer para o mercado. Então, qualquer colega seu, não só você, mas qualquer colega seu, qualquer pessoa que queira utilizar esse bloco de código, ela pode fazê-lo. Então, isso é a parte bacana do reaproveitamento. Eu não preciso infinitamente reescrever o mesmo código. Uma vez que esse código foi concebido, ele pode ser reaproveitado. Tá? Eu poderia ter uma função para calcular o CPF, para calcular o RG, para saber se o título do leitor ou número está correto e assim por diante. Pessoal, isso que nós aprendemos, esse aspecto positivo da programação modular, ela também se vê na programação orientada a objeto. Porque aqui no trecho final, as principais vantagens da programação orientada a objeto são o reuso de código. O que é reuso de código? Reaproveitamento do código, que eu desenvolvi orientado a objeto, e a capacidade de expansão do código.
Então, se nós quisermos, e é bom vocês destacarem, as duas principais vantagens da programação orientada a objetos, existem várias vantagens, mas as duas principais vantagens da programação orientada a objetos são reaproveitamento do código e expansão deste. São os dois principais pilares, os dois principais benefícios da programação orientada a objeto. Vamos prosseguir. Então, aquilo que nós aprendemos em programação modular, vocês vão se identificar quando estiverem trabalhando agora, daqui a pouco, com a programação orientada a objeto. Vocês falam, poxa, mas esse negócio é parecido com a programação modular. Sim, por isso que a gente primeiro apresenta o conceito de programação modular e, na sequência, já vai para a programação orientada a objeto. Porque o aluno já consegue perceber a conexão dos dois temas. Quais são os alicerces da programação orientada a objeto? Então, esse ponto é muito importante. Qualquer linguagem de programação orientada a objetos, ela tem que fornecer suporte para alguns conceitos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Tá? Esses conceitos nós vamos ver cada um deles, tá? Nas nossas aulas. Então, uma linguagem de programação. Eu vou começar a desenvolver na linguagem XYZ. Eu descobri no mercado que tem uma linguagem XYZ. Gente, tem muita linguagem no mercado. Basta você fazer uma pesquisa, você vai ver que tem linguagem para todos os gostos e principalmente para todas as necessidades e demandas, né? Tem a linguagem C, a linguagem F, a linguagem R. Gente, vai embora, né? Se dizer Java, C Sharp, JavaScript, PHP, HTML, né? E vai embora. Web, Python, linguagem de programação tem para todas as demandas, e muitas vezes você pode até fazer um mix delas. Mas para que uma linguagem de programação possa ser enquadrada no conceito de linguagem orientada a objeto, ela precisa implementar suporte para abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Características essas que nós vamos aprender, como eu disse, à medida que avancemos no nosso estudo de PO. Vamos começar falando sobre o conceito que é, primeiro, abstração. Entender a abstração é entender a programação orientada a objeto, é entender a filosofia desses componentes que interagem entre si, chamados de objetos. Eu vou pegar um exemplo do mundo real para explicar a programação orientada a objeto para vocês, porque essa analogia eu acho que vai ajudá-los a entender. Vamos tomar como exemplo, né, o seguinte conceito. Um carro é uma abstração de um veículo que o indivíduo pode utilizar com o objetivo de mover-se de um ponto a outro. Ok? Então, vamos repetir. Um carro é uma abstração de um veículo. Por que um carro é uma abstração de um veículo? Tá certo? Porque eu poderia, ao invés de carro, utilizar o termo moto. Quem é que tem moto aqui de vocês? Alguém tem moto? Alguém é... Nayara é motoqueiro ou motociclista, Nayara? Motoqueiro ou motociclista? Ajuda a gente aqui. Os dois. Então, olha só. O Nayara nos ajuda aqui, você é especialista no tema. A moto, ela não é um veículo? Nayara, entendi, professor, desculpa. Nayara, a moto não é um veículo? É um veículo. É um veículo? Tem gente que acha que não é, viu, Nayara? Tem gente que acha que moto não é veículo. É engraçado isso, né? Para quem mora em prédio, às vezes tem umas discussões em condomínio, né? O pessoal fala assim, olha, um veículo por vaga. Aí alguém levanta a mão lá na reunião. Mas eu não tenho um veículo, eu tenho moto. Como assim? Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, né, o CBT, moto é veículo, sim. Então, pessoal, a moto é uma abstração de veículo.
né? Assim como o carro, o automóvel, ele é uma abstração de veículo. E o ônibus? O ônibus é uma abstração de veículo. E o caminhão? O caminhão é uma abstração de veículo. Tá certo? E assim sucessivamente. Então, neste nosso exemplo, o carro é uma abstração de veículo que o indivíduo utiliza para sua movimentação. O curioso é que no dia a dia, ninguém diz: vou abrir a porta daquele veículo movido a combustível, entrarei, me sentarei, darei a partida no motor, pisarei na embreagem, vou engatar a marcha, vou acelerar, controlar a direção para o carro se movimentar. Nenhuma dessas explicações se faz necessária, pois todo o conceito que foi exposto foi abstraído para algo que conhecemos como carro. Então, quando nós falamos em carro, ou seja, uma abstração de veículo, né, a gente não precisa falar tudo, não precisa descrever tudo isso que está em vermelho, mas está subentendido. Se não fizermos, se não executarmos, né? Eu não sei se todos aqui têm habilitação, tá? Mas para quem não tem habilitação, pessoal, para a gente poder dirigir um carro, dirigir um veículo, nós temos que seguir todos esses passos, todas essas atividades que estão em vermelho. O fato concreto é que ninguém fala, né? Alguém diz assim: vou pegar meu carro e vou visitar um colega. Ninguém precisa dizer: olha, vou pegar meu carro, vou abrir a porta, vou ligar o veículo, né? Vou fechar a porta, vou sentar, enfim, ninguém dá esses detalhes. Por quê? Tudo isso é o que a gente chama de abstração de carro, tudo é intrínseco ao conceito de carro, que é uma abstração de veículo. Apesar de um carro ser algo bastante complexo, e é bastante complexo, parece que não, mas um veículo é bastante complexo, né? Basta dizer: vou usar o meu carro para ir ao trabalho amanhã. E qualquer pessoa vai entender do que eu estou falando. Então, vocês conseguiram entender que o carro é uma abstração de um veículo? Tá? Alguém gosta aqui de aviação civil? Alguém gosta dessa área de aviação? Quem que gosta da área? Quem gosta de aviões aí? Tem gente que gosta, né? Alguém gosta aí de aeronaves, de voar, ou de ver os aviões voando, né? Tem alguém aqui na lista ou ninguém? Acha legal? Eu, quando tinha a idade de vocês, né? 18 anos, 19, 20, né? Eu me lembro que eu saía aqui de Santos, eu ia lá para o aeroporto de Guarulhos, e ficava horas sentado no aeroporto. Agora não é possível mais, porque eles fizeram uma reforma, já não dá para ver mais nada. Mas quando eu tinha a ideia de vocês, eu saía daqui, 1h30, 2 horas, chegava no aeroporto de Guarulhos, ficava lá horas vendo pousos, né, e decolagens de aeronaves. Né? Eu gosto bastante dessa área, né? Mariana falou que gosta aqui, mas não entende nada, né? Mas eu falo, não é muito difícil não, Mariana, só é menos difícil, claro. A engenharia aeronáutica, ela é complexa, né? Bastante complexa. Só por curiosidade, Mariana, dentro de um avião, esses aviões de passageiros que fazem essas rotas domésticas, nós temos lá dentro 250 mil tipos de peças diferentes, cada qual com uma quantidade diferente implementada dentro da aeronave. Dentro da aeronave nós temos milhares e milhares de quilômetros de fibra óptica. Um negócio fantástico, um negócio muito bacana, muito legal, né? Então, para quem gosta de... né, assim como eu falei que o carro é uma abstração de veículo, eu poderia falar assim: Airbus A320. O Airbus A320, ele é uma abstração de aeronave, é um modelo de aeronave. Eu poderia falar 737-800, 787 Dreamliner, 777, 767, 747, né? Airbus A320, 321, A380, tudo seriam abstrações de aeronave, né? RJ 195, 195E2, tudo isso é abstração de aeronave. E assim sucessivamente, tá bom? Bacana, tudo bem? Tá todo mundo comigo aqui raciocinando, entendendo? Estou começando a entender o conceito de abstração, tá?
Então, o carro é um bom exemplo porque ele é uma abstração de um veículo, assim como uma moto é a abstração de um veículo, como um caminhão é uma abstração de veículo, e assim sucessivamente. Existem também objetos que são criados em muitas aplicações. Agora, vamos trazer isso para o mundo da tecnologia, né? Com o intuito de abstraírem objetos complexos da vida real. Então, nós temos objetos complexos na vida real. É o que mais tem. Mas nós podemos trazer abstrações deles para o mundo da tecnologia. Como, por exemplo, pedido, né? Um pedido de compra. Né? É uma aplicação do mundo real. Mas nós podemos criar um objeto que seja uma abstração do pedido no universo da tecnologia. Né? Um pedido que tem características. Né? Todo pedido tem data, todo pedido tem o comprador, o vendedor, todo pedido tem o código do produto que vai ser comprado, a descrição, o valor, data de entrega. Então, o pedido ele é um objeto complexo. O pedido é, de fato, um objeto complexo do mundo real. Tá? E nós podemos criar abstrações desses objetos do mundo real no mundo da tecnologia também. O cliente, né? Cliente é a mesma coisa. Cliente tem nome, cliente tem razão social, se for uma pessoa jurídica, cliente tem número de CNPJ, né? Cliente tem endereço, cliente tem inscrição municipal, inscrição estadual, né? Cliente tem atividade que ele executa, e por aí vai. Um outro exemplo de objeto do mundo real, da vida real, é o produto. Né? O produto tem nome, o produto tem código, né? O produto tem característica, o produto tem peso, o produto pode ter quantidade, o produto pode ter condições físico-químicas, composição química, por aí vai, né? Unidade de medida estatística, gente, por aí vai. Então, o pedido, o cliente, o produto, eles são objetos do mundo real, que podem ser representados através de uma abstração dentro da tecnologia. Todo mundo comigo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Classes e objetos. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor dessa abstração, trazendo à tona o conceito de classe. Né? O objeto, lembrando que o objeto ele é uma abstração de coisas do mundo real. Vamos agora, dentro desse conceito junto com o objeto, vamos falar de uma classe. Tá? Para falar da classe, ou para falar da diferença entre classe e objeto, porque uma deriva da outra, eu também vou fazer uma analogia com uma situação no mundo real. Eu acho que essa questão da programação orientada a objeto, ela encontra muitos exemplos no mundo real e analogias. Então, quem é que gosta de fazer bolo aí? Conta para mim. Quem é que gosta de fazer um bolo? Ou sabe fazer, né? Porque às vezes a gente gosta, eu gosto de fazer bolo, não entendo nada, né? Não adianta muito, né? Mariana gosta, bacana. Então, vamos pensar no bolo, Mariana. Olha assim, a gente poder entender na programação orientada a objeto, uma classe é um modelo, grifa a palavra modelo. Toda vez que na programação orientada a objeto eu falar de classe, gente, anota, eu estou falando de um modelo. Modelo de algo que vai ser criado. Então, uma classe é um modelo de algo que será criado. Exemplo, vou fazer um bolo de chocolate. Né? Muita gente gosta de bolo de chocolate. Né? Então, nós vamos pegar uma receita para fazer bolo de chocolate. Hoje nós temos a internet, que nos ajuda muito. Né? Às vezes você vai na internet, né? Vai lá, aprende, tem umas coisas, vem. Então, eu vou pegar uma receita de bolo de chocolate da internet. Esta receita de bolo de chocolate, né, oriunda da internet, ela é um modelo. Ela é um modelo do quê? Ela é um modelo de um bolo que vai ser criado. O bolo não foi criado ainda. Mas o objetivo é chegar no bolo de chocolate.
Mas para que a gente possa chegar no bolo de chocolate, que é o nosso objetivo, a nossa missão, tá certo? Eu preciso de um modelo. E este modelo é representado pela receita para o bolo, a receita do bolo de chocolate. Então, se a gente pensar numa analogia, a receita é uma classe, o bolo é o objeto. Entenderam? Ficam conseguindo entender a diferença fazendo essa analogia? Tá? Então, na programação orientada a objeto, nós temos classes e objetos. As classes são o modelo para a construção dos objetos. Então, toda classe é um modelo para a construção de um objeto. No nosso exemplo, na nossa analogia, a classe seria representada pela receita do bolo de chocolate. E o bolo, que seria o próprio, seria o objeto, seria representado pelo bolo. Tá bom? Assim como naquele nosso exemplo, em que nós dissemos que um carro é uma abstração de um veículo seria a classe e o carro seria o objeto. Vocês estão conseguindo entender? Está bem conceitual até agora, depois a gente vai partir para o C# para implementar, mas é importante entendermos esses conceitos. A classe é o modelo de objeto, é o modelo daquilo que será criado, e aquilo que será criado é um objeto. Gente, uma classe, ela não é utilizada diretamente. Ou seja, ninguém come a receita de bolo. Come? Não. Ninguém come a receita de bolo. A receita de bolo é a classe. Né? A classe é utilizada somente para criar objetos baseados nela. E são objetos que realmente são utilizados. Então, eu tenho uma receita de bolo. Posso olhar para ela e falar assim, mas que receita maravilhosa. A gente brinca que a gente come a receita com os olhos. Mas a gente precisa desenvolver, precisa elaborar o bolo, que é o produto final daquela receita, que é o objetivo que queremos alcançar, e nós vamos poder se deliciar com o bolo. Na programação orientada a objeto é a mesma coisa. A classe é o modelo. Nós podemos gostar muito dela, mas ela não pode ser utilizada diretamente. O que nós vamos sempre utilizar na programação orientada a objeto são os objetos que foram criados a partir da sua classe específica. Então, a classe é utilizada para criar objetos. E esses objetos é que efetivamente serão utilizados na nossa programação. Tá claro, pessoal? Todo mundo comigo? Vocês entenderam a diferença de classe e de objeto? Eu acho que essa analogia aqui, com uma situação no mundo real, ajuda bastante. Tá? Classe, objeto. Classe, modelo. Objeto nasce do modelo. Então, todo objeto nasce de uma classe. A classe é a receita para a construção do objeto. O que nós vamos acessar diretamente no programa? A classe? Não. Nós vamos acessar o objeto que foi criado a partir da receita a partir do modelo que é a classe. Então, o que é acessar diretamente são os objetos. As classes descrevem o tipo de objetos, enquanto os objetos são instâncias úteis das classes. Opa, grifa essa palavra instância. Todo objeto é criado de uma classe. Todo objeto, portanto, é uma instância de uma classe. Então, toda vez que eu falar de instância, eu estou falando do quê, pessoal? Toda vez que eu falar de uma instância, eu estou falando do quê? De um objeto. Tá? Toda vez que eu falar de instância, eu estou falando de um objeto. Então, assim, criamos uma instância da classe. Criamos o quê? Um objeto. Criei um objeto da classe. Criei o quê? Uma instância. Então, todo objeto é uma instância da classe. Né? Instância ou objeto é algo palpável,
é algo que existe. O objeto foi criado a partir da classe. O objeto representa uma instância da classe. Por definição, afirma-se que o objeto é a instância de uma classe. Dessa forma, o ato de criar o objeto é chamado de instanciação. Alguns alunos falam instanciamento. Eu falo, gente, está tudo bem, tá certo? Então, o ato de criar uma instância de uma classe, o ato de criar um objeto é chamado de instanciação. Tudo bem? Beleza? Tá todo mundo comigo ainda aí? Ninguém desistiu, né, gente? Esse negócio é muito bacana, vocês vão adorar. Vamos continuar? Vamos continuar. Oi? Professor, desculpa interromper. O senhor pode repetir para mim a parte da instanciação, por favor? Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho. A classe é o modelo, perfeito? A classe é o modelo. Sim. O objeto é o produto do modelo. Tá? A partir do modelo que é classe, eu vou construir os objetos. Tá? Portanto, nós podemos dizer que os objetos, eles são instâncias das classes. Tá? Então, por isso que o texto diz aqui, por definição, afirma-se que um objeto é uma instância da classe. O ato de se criar um objeto, então, eu tenho a classe, veículo, e eu vou criar um objeto chamado carro. Este ato de criar um objeto, ou seja, o ato de criar uma instância, porque todo objeto é uma instância, este ato de criar um objeto de uma classe é chamado tecnicamente de instanciação. Então, o que é a instanciação? É o ato de se criar um objeto a partir de uma classe, a partir de um modelo. Ok, Mariana? Ok, professor, obrigada. Capturou? Tá bom? Então eu falo assim, gente, vamos instanciar um objeto. Quando eu falar isso, né, ou vamos executar uma instanciação, significa que eu estou dizendo o seguinte, vamos criar um objeto. O ato de criar um objeto, de fazer com que ele nasça, é chamado de instanciação. E depois da instanciação, nós temos o objeto criado. E esse objeto criado recebe o nome de instância. Está tudo amarradinho. Tá? Vamos continuar. Vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Vamos supor que eu tenho um retângulo. Tá? Esse retângulo aqui, ele é uma figura geométrica e ele tem o lado 1, que é representado por x, e ele tem o lado 2, representado por y. Tudo bem? Tá? Então, esse lado, o retângulo tem, não falei de medidas, tá? Não, as medidas não são importantes aqui. Eu tenho simplesmente um retângulo que tem lado 1 e lado 2. Ó, sim, todo retângulo tem lado 1 e lado 2. São as características do retângulo, né? São, entre aspas, as variáveis do retângulo, lado 1 e lado 2. Aí eu tenho aqui um tal de R1 e R2 e R3. Tá? O R1, espera um pouquinho só, gente. O R1, espera um pouquinho só. Vocês estão vendo aqui, dá um probleminha aqui no meu PowerPoint. Gente, eu tenho aqui o retângulo, depois eu tenho R1, R2 e R3. Quando vocês olham para o R1, R2 e R3, os três são retângulos. Mas vocês estão percebendo que tem diferença entre eles? Que diferença aqui é essa? Quem me ajuda aqui? Os três são retângulos, mas tem uma diferença. Dá para perceber visualmente que tem diferença. Qual é a diferença? O tamanho. As medidas. Né? Vocês estão percebendo que o x e o y, ou seja, o lado 1 e o lado 2, do retângulo R1, R2 e R3, eles são diferentes. Mas não é porque o lado deles é diferente
os lados deles são diferentes, o x e o y, que eles deixaram de ser retângulos. Eles continuam a ser retângulo. Essa figura aqui, retângulo, que vocês estão vendo aqui com o x e o lado x e o lado y, é o que nós vamos chamar de modelo, ou classe. Então, neste exemplo aqui, nós temos uma classe, um modelo, chamado de retângulo. E nós teremos o R1, o R2 e o R3 como objetos desta classe. Nós temos aqui 3 objetos instanciados da classe retângulo, o R1, o R2 e o R3. São 3 objetos. Nós tivemos 3 processos de instanciação. Nós criamos 3 objetos oriundos da classe retângulo. Como eu disse, o R1, o R2 e o R3. Portanto, temos agora, né, isso aqui é memória RAM. Nós temos a memória RAM 3 objetos, 3 instâncias criados a partir da mesma classe retângulo. O que muda nestes objetos, né, que separa a característica de cada um, é a dimensão de cada um desses objetos. Tá bom, pessoal? Então, o retângulo é a classe e os objetos, né, e o R1, o R2 e o R3 são os objetos instanciados dessa classe. E aí, melhor, tá bom o exemplo? Também vocês conseguiram compreender esse exemplo? Dá um feedback aqui para mim no chat. Nós podemos criar vários objetos a partir da mesma classe, ou seja, nós podemos instanciar vários objetos a partir da mesma classe. O resumo que nós fazemos do que vimos até agora, que um objeto, que uma classe, a abstração da classe se dá através do objeto, e que o objeto, ele é uma instância da classe. É esse resumo que a gente chega a partir dos slides, do estudo dos slides anterior. Né? A abstração de uma classe se dá através da materialização dela, que é o objeto. E uma vez o objeto criado na memória do computador, ele passa a ser uma instância, tá? Ele se materializou, portanto, ele é uma instância de uma classe. Vamos continuar. Agora, vamos dar um passo no sentido de ver como é que isso se implementa na linguagem C#. Tá? Então, vamos lá. Em muitos casos, é necessário criar classes que não existem no framework. Gente, framework é o C#.NET. Tudo bem? Então, esse aqui é o ambiente da Microsoft. Né? Vocês devem lembrar que em um dos programas de computador a gente precisava calcular algumas áreas, a gente utilizava o pi, ou eu tinha que pegar um determinado valor e elevar ao quadrado, elevar ao cubo. Vocês lembram disso? E vocês lembram que nós utilizávamos uma classe chamada math do C#? Não sei se vocês lembravam disso. Math.poll. Lembra do famoso? Deixa eu escrever aqui, ó. O famoso math.poll. Muita gente utilizou o math.poll para pegar lá x e elevar ao quadrado. Então, o math, ele é uma classe do C#, ele é uma classe da biblioteca C#. Poll é um método, daqui a pouco eu explico o que é método, né? Então, muitas classes, elas estão prontas na linguagem de programação. Entretanto, é comum, ao desenvolvermos algoritmos em C# para resolver determinados programas de computador, nós temos que criar as nossas próprias classes, tá? Para resolver determinados problemas. Então, sim, é comum que criemos classes, tá? Que não existem no .NET Framework, né? Que não existem no Visual Studio C#. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos criar uma classe chamada de produto. Será que tem uma classe produto no C#? Não, não tem. Mas pode ser que eu precise de uma classe produto, porque eu vou resolver um problema computacional
em que eu quero um programa de computador que tenha a capacidade de administrar vendas do meu estabelecimento comercial. Bom, e se eu quero um software que vai administrar as vendas, é óbvio que eu vou vender provavelmente produtos, eu até poderia vender serviço. Eu teria uma classe serviço, mas aqui é uma classe produto. Então, eu tenho um estabelecimento comercial e eu vou vender produtos. Vou ter que ter uma classe. O C# tem essa classe produto? Não, não tem. Então, eu vou criar minha própria classe no C#. Tá? E essa classe eu vou intitular produto. Como é que eu declaro uma classe no C#? Eu escrevo class e o nome da classe. Abre chaves e fecha chaves. Dentro das chaves, eu vou declarar as características da classe. Tudo bem, pessoal? Então, como é que se declara uma classe, que nós vimos até agora, que é um modelo de objetos? Como é que nós declaramos uma classe em C#? Class, nome da classe, tá? Pode ser tudo minúsculo, pode ser tudo maiúsculo, pode ser a primeira letra da classe, do nome da classe maiúsculo, vocês escolhem. O cuidado que tem que ter é que o C# é case sensitive, nós já vimos isso no primeiro semestre. Então, se você, por exemplo, escreve, por exemplo, nesse caso aqui, o nome da classe é produto, tudo minúsculo. Se você escrever, fizer uma chamada classe com o nome produto maiúsculo, o C# vai dizer para você que não existe. Então, é só esse cuidado que vocês devem ter. Class, nome da classe, tá certo? O nome que você achar que é mais adequado, que represente o conteúdo dela, abre e fecha chaves. Podemos continuar? Sim, não, mais ou menos? Vamos em frente, então. Membros de classe. Então, vamos lá. Os membros de classe é aquilo que vai entre as chaves. Vamos entender o que são os membros de classe. Cada classe, ela pode ter membros de classe diferentes que incluem propriedades que descrevem dados de classe. Então, um dos membros de uma classe é chamada de propriedades. Vamos estudar propriedades no momento oportuno. Existem também outros membros que são chamados de métodos. Os métodos definem o comportamento da classe. Então, a propriedade descreve os dados da classe. O método define o comportamento da classe. E nós temos também eventos, que são membros da classe, que fornecem comunicação entre classes e objetos diferentes. Então, é correto dizer que fazem parte de uma classe determinados membros, que podem ser propriedades, métodos e eventos. Tá? Dentro de uma classe, nós também vamos encontrar campos. Tá? Esses campos e propriedades representam informações que um objeto contém. Tá? Os membros também são chamados, esses campos também são chamados, anotem aí, por favor, data members. Tá? Data members, membros de dados da classe, data members. Vou escrever aqui no chat para vocês. Data members, ok? Está escrito aqui no chat. Então, data members, esses data members são esses campos, são esses dados da classe. Eles, fazendo uma analogia, fora do universo da programação orientada a objeto, seriam as nossas variáveis. Então, tudo que nós até agora aprendemos com o nome de variáveis, dentro da programação orientada a objeto, e mais especificamente dentro das classes, nós não vamos utilizar a terminologia variável, tá? Se vocês utilizarem, vão entender perfeitamente do que vocês estão falando, tá? Porque seria uma analogia. Mas as variáveis, dentro de classe, não são chamadas de variáveis. São chamadas de campos ou data members. Tá bom? Então, nós estamos dando aqui um exemplo, tá? De um campo ou data member chamado de nome.
Ele é do tipo string e ele é público. Ou seja, se ele é público, ele pode ser acessado por vários métodos. A gente explica isso depois, tá? Mas o importante aqui é que eu estou declarando um campo, o data member, dentro de uma classe, tá? Esse data member é do tipo string e tem como nomenclatura o nome. Tudo bem, pessoal? Então, aquilo que nós aprendemos como variável, dentro de uma classe ganha outro nome, chama-se campo ou data member, mas seria o equivalente às variáveis que nós aprendemos, tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem? Todo mundo comigo aqui? Joinha? Vamos continuar? Sim, não? Beleza, então vamos lá. Vamos agora falar sobre métodos. Método é algo extremamente importante, tá? Um dos membros mais utilizados na programação orientada a objeto. Daqui a pouco eu vou explicar tudo isso através de exemplos práticos no C#. Lembra que eu falei sobre método? Método define, está escrito aqui, ó, o comportamento da classe. O comportamento da classe. Então, vamos falar sobre métodos que representam tal comportamento. Só lembrando aqueles que chegaram atrasados, que todo esse material que eu estou apresentando para vocês, ele já está disponível na plataforma AVA, tá bom? Método é uma ação que o objeto pode executar. Tá? Então, métodos representam ações que os objetos executam. E estes métodos são declarados dentro das classes. Quando o método é parte da classe, quando o objeto for criado, e lembrem que o objeto é uma abstração da classe, então o objeto é uma instância da classe, se a classe tem um método, o objeto que foi criado a partir da classe, este objeto também terá esse método. Tá? Todo objeto é uma abstração da classe. Então, todas as características que a classe tiver, o objeto também o terá. Tá? Isso é importante. Então, o método é uma ação que o objeto pode executar. Então, nesse caso aqui, né, nós temos uma classe chamada sampleClass e ela tem um método chamado exemplo-método. Vocês vão se identificar muito... Gente, a forma de declarar o método é muito parecido com a forma de declaração de funções que vocês viram em programação modular. Então, vocês praticamente não vão sentir dificuldade, porque vocês vão ver que vocês, de certa forma, já aprenderam isso. Tá? Então, é muito parecida a forma de declaração de um método, né? Muito parecido com a declaração de uma função, por isso que a gente aprendeu primeiro o conceito de função. Então, nós temos aqui um método chamado exemplo-método, ele é do tipo inteiro, ele recebeu como argumento uma string, e aqui dentro do método você vai ter instruções de linguagem C#. Tá? Aí depende do problema que você quer resolver. Já aí, pessoal. Então, volta um pouquinho a fita. Quem são os campos? São os dados da classe. Quem são os métodos? São as ações executadas na classe. Tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar bastante com vocês esses dois conceitos. O campo, data member, que representa os dados que a classe vai armazenar, e os métodos que representam ações que um objeto instanciado, um objeto criado, vai poder executar naquela classe. Todo mundo comigo? Todo mundo acompanhando? Alguém ficou para trás? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tá? Bacana? Existe na linguagem de programação orientada a objeto uma classe um método que é um pouquinho diferente. Todo método, como eu disse nesse slide, ele é uma ação que será executada por um objeto instanciado da classe. Bacana. Mas tem um método que ele é um pouquinho diferente, ele ganha um nome diferente, ele é chamado de método construtor. Métodos construtores são métodos da classe que são executados automaticamente quando um objeto é criado. Veja se vocês entendem. Grifa aí. Método é uma ação que o objeto executa. Método construtor
é um método cuja ação é executada automaticamente quando o objeto é criado. Então, toda vez que um objeto é criado, toda vez que um objeto é instanciado da classe, este método construtor é chamado automaticamente. Então, os métodos construtores são chamados assim que nós criamos o objeto. Por isso que ele é chamado método construtor. Ele faz parte da fase de construção do objeto. Acabei de criar o objeto, o construtor é chamado na hora. Então, o construtor é método que é executado automaticamente quando o objeto é criado, quando o objeto é instanciado da classe. Agora, cuidado, esse método construtor apenas será executado se ele for declarado na classe. Ninguém é obrigado a declarar método construtor. A gente declara o método construtor se entender que se faz necessário que um determinado método seja executado, uma ação seja executada, quando eu estou criando um objeto. Todo mundo entendeu, pessoal? Como é que a gente declara o método construtor? Tá? O método construtor ele tem o mesmo nome da classe, só que ao final dele nós temos um parênteses. Tá? E dentro aqui do código nós vamos escrever algumas instruções que nós queremos que sejam executadas assim que o objeto for criado. E, geralmente, está escrito aqui, os construtores geralmente inicializam os membros de dados dos objetos. Né? Além disso, o código no construtor é sempre executado antes de qualquer outro código de uma classe. Sim, porque o método construtor, seu conteúdo, suas instruções são executadas quando o objeto é criado. Vocês entenderam o que é o método construtor? Querem que volte a fita? Ou está tranquilo? Tudo tranquilo? Então tá bom. Assim como nós temos os construtores, nós temos os destrutores, tá? Aqui está o texto, depois vocês dão uma lida, aqui é limpeza de memória RAM, a gente vai passar um pouquinho batido. Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Esse material, como eu disse para vocês, ele já está lá na plataforma AVA para vocês, tá certo? E agora a gente precisa começar a implementar, ou seja, nós precisamos pegar esses códigos, tá? Nós precisamos pegar esses códigos e começar a implementar alguns exemplos para entender, né? Criar uma classe e assim por diante. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente prosseguir? Alguma parte aqui que não ficou muito claro? Eu vou agora entrar na fase dos exemplos, tá? Para vocês, explicando no C# como é que a gente cria uma classe, como é que instancia. Tudo isso que nós vimos conceitualmente, está na hora de nós irmos para a parte prática. Alguém quer fazer algum questionamento? Pode abrir o canal de voz, fiquem à vontade. Vocês estão muito quietinhos, eu estou preocupado já. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Pessoal, eu tenho uma sugestão. São 10 horas da manhã, nós estamos desde as 8h30, portanto, há 1h30, tá? E minha sugestão, a gente dá uma paradinha de 15 minutos para tomar uma água, um café, né? Para modelar no nosso cérebro classes de objetos, instanciar no nosso cérebro alguns objetos, e voltar em 15 minutos para a parte prática. O que vocês acham da ideia? Eu acho que é melhor, não é? De dar uma parada, dar aquela refletida, movimento dos neurônios. Olha, são 9h57, nós voltamos às 10h15 em ponto, tá? Podem colocar só vou mutar aqui o meu canal de voz. 10h15 estamos voltando para fazer vários exemplos que vão demonstrar o que é como é que a gente declara uma classe, como é que instancia um objeto, como é que chama o método construtor e assim por diante. Então, 10h15 em ponto, estamos voltando. Bom café para todo mundo. Perfeito, obrigado. Então, na primeira parte da aula, pessoal, nós tratamos dos conceitos da programação orientada a objetos. Então, agora nós vamos implementar alguns algoritmos, algo simples, para a gente poder começar a aquecer, a gente começar a entender
como é que funciona a programação, a declaração das classes e assim por diante. Então, o exemplo que nós vamos tratar com vocês é o seguinte. Vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Eu quero declarar uma classe chamada círculo. Tudo bem? Tá? Então, vamos trabalhar com uma figura geométrica chamada círculo. Nessa classe, nós vamos declarar o único campo, também chamado de datamember, que é o raio. E esse raio, ele é um campo do tipo inteiro. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é declarar as características, né, os membros da nossa classe. A classe se chama círculo e nós estamos declarando esses membros. Né? O primeiro deles é um campo raio, tipo inteiro. Na sequência, eu vou declarar o método construtor. Para que serve mesmo o método construtor, pessoal? Quem é que me ajuda aqui? Quando é que ele é executado, o método construtor? Em que momento que o método construtor é executado? Vocês lembram? Alguém lembra aqui? Suzuki, lembra? Quando um objeto é criado. Perfeito, Vinícius. Isso, Mariana. Assim que a gente faz a instanciação de um objeto, toda vez que nós criamos um objeto a partir de uma classe de modelo, o método construtor, se existente, ele é executado. Não tem como a gente executar um método construtor que não tenha sido declarado. Nesse código aqui, nós vamos declarar o método construtor. Método construtor, ok? O nome do método construtor é o mesmo nome da classe. Abre e fecha parênteses. Dentro desse método construtor, eu vou inicializar o nosso campo. Então, eu vou escrever que raio é igual a 1. Isso aqui é meramente um exemplo ilustrativo. Você colocaria dentro do método construtor a instrução que julgar mais adequada. Normalmente, nós utilizamos métodos construtores para inicializar os campos do objeto. Mas isso não é uma regra geral. Nesse caso, eu estou inicializando o campo do objeto. Ok? Raio igual a 1. Muito bem. Terminamos de declarar os membros da classe? Ainda não. Mas já temos dois. Nós temos o campo raio, né, e temos o método construtor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o main, tá certo? Então, nós temos duas classes aqui, a classe círculo e a classe program. Dentro da classe círculo, eu tenho um campo e o método construtor. Dentro da classe program, eu tenho, né, o nosso método main. Muito bem. Pessoal, já temos a classe, mas o objeto ainda não existe. Ele ainda não foi criado. O objeto da classe ainda não foi instanciado. Nós só temos a receita do bolo. Nós só temos o modelo. Nós só temos a classe que se chama círculo. Agora, nós vamos começar a criar o objeto. Então, logo de cara, nós vamos declarar uma variável chamada C. Tá? E ela é do tipo círculo. Tá? Vou escrever aqui, ó. Cria essa linha aqui, essa instrução. Cria uma variável classe círculo. Nós vemos até hoje variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo float, variáveis do tipo string, variáveis do tipo booleano e assim sucessivamente. Esta classe, essa variável, pessoal, C, de que tipo que ela é? Ela é do tipo classe. Essa variável C é do tipo classe. Como é que eu sei que ela é do tipo classe? Porque eu tenho uma classe chamada círculo. Então, esta variável C, ela é uma variável do tipo classe círculo.
Traduzindo, significa, anotem aí, por favor, que variável do tipo classe é uma variável que tem a capacidade de armazenar o endereço de memória de objetos instanciados da respectiva classe. Eu vou repetir. Toda variável do tipo classe, como a variável C, tem a capacidade de armazenar o endereço de memória de um objeto que vai ser instanciado da classe. Ok? Se eu falasse que C é inteiro, armazenaria um inteiro. Se eu falasse que C é float, armazenar um float. Como C é do tipo classe, ele vai armazenar o endereço de memória de objeto. Toda variável do tipo classe tem a capacidade de armazenar endereços de memória de objetos que serão criados. Todos entenderam? Pessoal, dá um feedback aqui no chat, porque sem feedback fica difícil. A gente sabe se vocês estão acompanhando. Dá um feedback aqui. Só Nayara, a Mariana, o Vinícius e o Thiago, só esse pessoal que está respondendo. Cadê o resto da turma? Tudo bem? Então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós criamos objeto? Não, nós não criamos objeto. Nós declaramos uma variável C do tipo classe. Essa variável vai ter a capacidade de armazenar o endereço de memória RAM de um objeto. Agora nós vamos criar o objeto. C, nome da variável, é igual a new circle. Agora nós criamos o objeto. Esse objeto foi criado com a cláusula new do C#. New é utilizado para alocação dinâmica de memória. Então, nessa linha, muitas coisas vão acontecer. Vamos anotar? Primeira coisa que acontece nessa linha, nós estamos alocando dinamicamente memória com new. O que é alocação dinâmica? O C# negociando com o sistema operacional uma área de memória RAM para criar esse objeto. Então, nessa linha, nessa instrução, nós temos alocação dinâmica de memória. Para quê? Para a atividade número 2. Criação do objeto da classe círculo. Tá? Essa criação é o que nós chamamos de instanciação. Tá? O que mais está acontecendo nessa linha aqui? O endereço de memória deste objeto que foi criado, esse endereço de memória foi armazenado na variável C. Quarta coisa que aconteceu, o método construtor foi chamado e o campo raio desta classe, pelo fato do método construtor ter sido chamado automaticamente na instanciação, o campo raio está valendo 1. Então, 4 atividades são executadas através de uma única instrução. Atividade número 1, alocação dinâmica de memória, cláusula new. O que é alocação dinâmica de memória? É a identificação no espaço da memória RAM para que possamos armazenar esse objeto que será criado. Essa atividade número 1 é a alocação dinâmica. Atividade número 2. Nós fizemos a instanciação do objeto, a criação do objeto. Tá? O objeto agora passa a existir fisicamente na memória RAM do computador. Atividade número 3. Esse objeto que fisicamente ocupa um espaço de memória RAM, esse espaço é representado por um endereço. Esse endereço foi gravado armazenado na variável C. Essa é a terceira atividade. E a quarta atividade, como nós declaramos o método construtor dentro da classe, esse método construtor foi chamado automaticamente através dessa instrução de criação, de instanciação, e o método construtor atribuiu um para o campo raio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, aqui nessa segunda linha, vamos colocar um comentário. Inicializa a variável. Essas duas linhas aqui, eu vou colocar um comentário, as duas linhas, as duas instruções anteriores poderiam ser naturalmente substituídas por uma única linha, né? Circle C é igual a new circle. Tá? Eu fiz através de duas linhas, mas poderia, duas instruções, mas uma única instrução poderia ser empregada
para substituir as duas anteriores. Está todo mundo comigo? Pessoal, vocês estão entendendo, começando a entender programação orientada a objeto? Primeiro passo, declaramos a nossa classe. A classe tem nome, círculo. Nessa classe, empregamos dois membros até agora. O campo raio inteiro e o método construtor. A classe existe, a receita existe, o modelo existe. Precisava da abstração, que é o objeto. Criamos o objeto. Como o objeto fisicamente precisa existir na memória RAM, ele precisa de um endereço. E esse endereço é armazenado numa variável. Porque sem este endereço, nós não vamos conseguir trabalhar com este objeto. Tudo bem? Vamos prosseguir? Eu vou agora declarar uma variável double chamado área do círculo. Tá? Já fizemos um exercício parecido anteriormente. Tá? E eu vou pedir para que seja calculada a área do círculo. Então, só que para calcular a área do círculo, alguém lembra como é que se calcula a área do círculo? Como é que se calcula a área do círculo, pessoal? Vamos lembrar πr ao quadrado. Π vezes R vezes R, né? πr ao quadrado. Então, tá bom. Só que quem vai calcular essa área vai ser um método que eu vou declarar agora dentro da classe. Então, eu vou escrever public, o nome do método é área, e ele é do tipo double, significa que ele vai retornar um double. Então, ele vai retornar math.py, voltei. Então, math.py vezes raio vezes raio. Ou se preferir, math.py vezes math.por raio ao quadrado, tá bom? Vocês entenderam o que eu fiz? Então, eu declarei dentro da classe, eu declarei um método chamado área, e este método retorna um double, para quem chamou. O que ele retorna? O π, que é 3,14, multiplicado pelo raio ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, como é que nós vamos chamar este método? Né? Só tem um detalhe agora, pessoal. O que vocês não podem esquecer é aquilo que eu comentei agora na primeira parte da aula. Quando nós instanciamos um objeto, este objeto passa a ser uma instância da classe. Tudo que tiver na classe tem no objeto. Então, a minha classe tem raio, o objeto vai ter raio. A minha classe tem método construtor, o objeto vai ter método construtor. A minha classe tem um método área, o objeto vai ter o método área. Então, quando um objeto é criado, ele herda todas as características do modelo que é a classe. Então, o que nós tivemos de característica na classe, de membros da classe, todos eles são herdados pelo objeto. Perfeito, pessoal? Muito bem. Então, como aqui nós criamos um objeto, nós deduzimos, então, que agora este objeto também tem este método para calcular a área. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou escrever assim, área do círculo é igual, presta atenção, nome do objeto, sim, eu poderia ter vários objetos na memória, aqui eu só tenho um. Então, eu tenho que dizer qual é o objeto que eu quero trabalhar. Qual é o objeto que eu quero que seja processado? O objeto é C. E qual é o método que eu quero que seja chamado nele? O método área. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, eu vou chamar o método área sobre o objeto que eu acabei de criar, que é o C, e este método área retorna πr ao quadrado. Eu vou pedir para mostrar no vídeo o resultado, tá? O resultado desta área aqui. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tá? Quanto que é o nosso raio? É 1. Então, ele vai ter que fazer π 3,14 vezes 1 ao quadrado. Então, se nós executarmos esse código, qual é o valor que ele vai ter que retornar? 3,14, né? Vamos executar.
pronto, está lá o resultado que ele retornou através de um double. Ok? Beleza, pessoal? Vocês entenderam o código? Querem que repita ou não é necessário? Então, nós declaramos a classe. Então, vocês percebam que as instruções C# não mudam. Mas nós estamos falando de uma filosofia, de uma abordagem nova, de um paradigma novo de programação. E esse paradigma, a sustentabilidade dele é a interação de componentes. Componentes esses que são chamados de objetos. Né? Esse aqui, Thiago, eu vou publicar no AVA daqui a pouquinho, tá? Fica tranquilo. Tá? Eu já vou publicar para vocês. Mas, até a gente, para adiantar o expediente, tá? Eu vou publicar no AVA, mas só para adiantar o expediente aqui, veja se vocês receberam no chat. Vê se receberam no chat, tá? Então, pessoal, só voltando aqui. O ponto de partida, declarar a receita do bolo, tá? Suzuki, calma, a gente vai devagar, tá? E se eu quisesse pedir para o usuário, gente, eu vou mexer nesse código várias vezes agora. A gente está só começando a brincar com a programação orientada a objeto, tá? A gente vai ter aqui argumento, vai ter referência, vai ter usuário digitando, vai ter um monte de coisa aqui envolvida. Mas vamos só voltar para reforçar o conceito. O ponto de partida é declarar um modelo. Este modelo é uma classe de objeto, tá? A classe é um modelo para todo objeto que eu for criar. Dentro do meu código, eu posso ter quantas classes eu quiser? Sim. Eu posso ter várias classes. Aqui é um exemplo simples, onde eu tenho uma classe só, um modelo só, que é uma classe círculo. Nessa classe, eu declarei o campo, raio, eu declarei o método construtor, que atribui 1 para o raio, e eu declarei um método chamado de área, que retorna a área do círculo. Depois, na sequência, o que eu fiz? Nós declaramos uma variável C do tipo classe. Toda variável do tipo classe é uma variável que tem a capacidade de armazenar endereço de memória de objetos que serão instanciados desta classe. Na sequência, nós criamos um objeto escrevendo que a variável era igual, isso é uma atribuição, uma instrução de atribuição, falando que a variável C era igual a new circle, ou seja, nova classe. Né? Ou seja, estou criando um objeto. E aqui aconteceram 4 atividades. Alocação dinâmica, tá? A chamada a alocação dinâmica, a chamada do método construtor, a vinculação ao instanciamento do objeto com a própria criação dele e a vinculação do endereço de memória RAM à variável C. Neste momento, a partir dessa instrução C igual ao new circle, o fato concreto é que a classe foi utilizada para criar um objeto. Então, nós fisicamente temos uma instância desta classe. Fisicamente, nós temos um objeto na memória RAM. E qual é o endereço dele? O endereço dele é apontado pela variável C. Declaramos uma classe double, área do círculo, e falamos que esta área do círculo é igual ao processamento, o resultado do processamento do método área sobre o objeto C. Toda vez que eu chamar o método, eu preciso dizer qual é o objeto. Senão, o C# pode me questionar. Você está falando para eu executar o método, mas você não está me dizendo qual é o objeto. Nesse caso, era o objeto C. Então, chamamos o método área sobre o objeto C. Este método foi processado, retornou a área calculada, área armazenada na variável área círculo. E esta variável foi exibida no vídeo. Foi isso que nós fizemos até aqui. Tudo bem, pessoal? Joinha? Sim, não? Posso continuar? Tranquilo. Então, agora nós vamos fazer uma alteração neste código. Tá? Vamos chamar isso aqui de solução de número 2. Tá? Então, vamos lá. Primeira alteração que eu vou fazer. Aqui no método construtor que é chamado sempre que nós criamos um objeto, eu vou atribuir para o raio o valor 0. Toda vez que eu criar um objeto,
eu vou atribuir ao campo deste objeto o valor 0. Tudo bem? Ok? É muito bom, bacana. O que eu vou fazer agora, pessoal? Presta bem atenção. Eu vou pegar esse método construtor e eu vou copiá-lo, eu vou tirar uma cópia dele. Só que nesta cópia, eu vou colocar um argumento int raio inicial. E onde está escrito que o raio é igual a 0, eu vou falar que raio é igual a raio inicial. Veja se vocês entendem o que eu fiz. Eu peguei o método construtor e tirei uma cópia dele. Só que nesse método construtor original, eu não tinha argumento nenhum sendo recepcionado por ele. Neste segundo, vamos chamar de segundo método construtor, eu aqui tenho um argumento, que é uma variável do tipo inteira. E esta variável, o valor desta variável, o raio inicial, é o que vai ser atribuído por campo raio. Esse segundo método, ele ganha um nome. Ele é chamado de método construtor sobrecarregado. O primeiro método construtor é só método construtor. O segundo método construtor é chamado de método construtor sobrecarregado. Tá bom? Agora eu vou fazer um teste aqui com vocês. Ó, vou fazer assim. Vou voltar para 1, tá? Eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui. Depois eu ponho 0. Então, raio igual a 1. E eu agora tenho no meu código 2 métodos construtores. E alguém vai perguntar, peraí, se você tem 2, como é que o C# sabe, na hora de instanciar o objeto, se ele executa o construtor padrão ou se ele executa o construtor sobrecarregado? Como é que o C# vai saber? Vamos ver isso agora. Então, vamos para o nosso código. Tá? Tudo bem? Pessoal, eu não vou mexer neste código, aqui no main. Eu vou deixar desta forma. Declarei a variável, criei o objeto, área círculo é igual a c.área. Tudo bem? Vamos executar este código e vamos ver o que acontece. O raio está valendo 1. Qual é o valor que ele vai devolver? 3.14. Ele devolveu 3,14. A mesma solução do exercício anterior. Ok? Agora, acompanha comigo. Está vendo aqui, ó, C é igual a new circle. Dentro do parênteses, como argumento, eu vou colocar o número 4. E vou executar de novo o código. Qual é o valor que ele devolveu? 50,26. Alguém sabe dizer para mim o que foi que aconteceu em cada processamento? Alguém tem ideia do que aconteceu em cada processamento? Olha só. Não é que ele multiplicou, né? Olha só, pessoal. Lembra que nós temos 2 métodos construtores? E a dúvida é, qual é o método construtor que o C# vai chamar a hora que eu estiver criando o objeto? A resposta é, depende dos argumentos. Esse método construtor não tem argumento. Esse método construtor sobrecarregado tem. Então, quando na primeira solução eu tinha C igual a new circle, o C# falou o seguinte, eu tenho que criar um objeto. O método do construtor tem argumento? Não. Qual é o construtor que não tem argumento? É o construtor padrão. Executa esse daqui e atribui 1 para raio. Por isso que deu 3,14 na resposta. No segundo exemplo, eu coloquei aqui o número 4. Argumento 4. O C# se questionou, qual é o método construtor que eu executo? A resposta foi, tem argumento aqui? Tem. Quantos são? Um só. Qual dos métodos construtores tem um argumento só? O sobrecarregado. Então, eu pego o número 4 e atribuo para raio. Então, a hora que ele fizer 3,14 vezes 4 elevado ao quadrado, dá 50,16. Vocês entenderam? Beleza, pessoal? Tranquilo?
Então, eu poderia ter um terceiro método construtor? Poderia, com 2 argumentos, sim. Eu poderia ter vários métodos construtores. E o que vai determinar qual que eu vou executar no momento da instanciação é a quantidade de argumentos em cada um deles. Se não tiver nenhum argumento, método construtor padrão, vamos chamar de padrão. Se eu tiver um argumento, como era o número 4, eu vou executar o sobrecarregado. E assim sucessivamente. Vamos chamar isso aqui de solução 2? Tá? Se fosse colocar uma entrada de dados para o raio, ficaria onde? A gente vai chegar lá, Vinícius, só um minutinho, tá bom? Essa solução 2, que é um aprimoramento, eu já estou colocando aqui para vocês no chat e depois publico no ABA. Veja se vocês receberam. Joinha? Vê se receberam aí. Mariana, nesse exemplo aqui, você tem mais do que o método construtor, você tem 2. Você tem o método construtor padrão e o sobrecarregado. Você pode ter quantos métodos construtores você quiser, Mariana. Bastando que você... sobrecarregado, sim. Eu poderia ter, eu vou comentar, eu vou colocar aqui no código, depois eu tiro, eu poderia ter isso aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, ter outro método construtor sobrecarregado, e, por exemplo, aqui eu poderia ter, sei lá, int A, int B. Então, percebe que aqui eu tenho o método construtor sem argumento, aqui com um único argumento e aqui com 2. Então, eu vou trocando, eu vou mudando a quantidade de argumentos e vou adicionando quantos construtores eu quiser. É claro que a gente precisa verificar se realmente é necessário, dependendo de cada tipo de problema. Tá bom? Então, o que determina para o C#, na hora da instanciação, se eu vou executar o método construtor padrão ou o método sobrecarregado 1, ou 2 ou 3, é a quantidade de argumentos que existe na chamada de cada um deles. E aí, quando eu coloquei o número 4 aqui, o que aconteceu, Suzuki, é que isso aqui, eu estou colocando eu estou criando um objeto e chamando o método construtor, passando como argumento o número 4. Eu estou passando um argumento para o construtor. Então, o que o C# faz? Ele verifica que você tem 2 métodos construtores. Um que não recebe argumento e um que recebe. Se você mandou o número 4, você está falando do segundo construtor, que é o sobrecarregado. Porque só ele recebe argumento, esse não recebe. Então, o número 4 vai passar a ser o raio inicial. E esse número 4 é atribuído para raio. Por isso que na hora da multiplicação ficou 3,14 vezes 4 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 16 dá 50,16. Ok? Vamos alterar esse código? Vamos alterar esse código. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui o raio aqui é igual a 1, tudo bem. Aqui, gente, eu não vou mudar nada nessa classe. Eu agora vou fazer uma mudança mais significativa no main. Eu vou criar um segundo objeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o primeiro objeto, eu vou instanciar o primeiro objeto da classe círculo, sem passar argumento nenhum. Tá? E vou pedir para ele mostrar no vídeo o resultado. Executar, vamos executar, vai dar 3,14, nós já fizemos esse teste. Ok. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou criar um segundo objeto. Circle D é igual a new circle. Tá? Só que agora com o argumento 4. Então, o primeiro objeto criado, que é o C, eu vou chamar o método construtor padrão. E na criação do segundo objeto, que é o D de dado, eu vou chamar o método construtor sobrecarregado, porque eu tenho o argumento 4. Tá? Então, eu vou pegar esse trecho aqui e vou copiar. Então, agora eu tenho 2 objetos que eu quero criar, o objeto C e o objeto D. No objeto C, eu quero chamar o construtor padrão. No objeto D de dado, eu quero chamar o construtor sobrecarregado com o argumento 4. Naturalmente, aqui,
vai ter que ser D de dado, tá? Cuidado. Então, aqui eu chamei a área, que é o método, sobre o objeto C. E aqui eu tenho que chamar a área sobre o objeto D de dado. Cuidado com isso. Tá? Lembra, sempre que a gente for chamar o método na programação orientada a objeto, eu preciso dizer qual é o objeto alvo da execução desse método. Então, vamos executar esse código. Primeiro, eu estou criando o objeto C. Então, no objeto C, nós chamamos o método de área, e ele calculou 314 porque o raio no método construtor padrão era 1. Eu dou um Enter, ele mostra 50,26. Agora, já no objeto D, que ele criou o objeto D, instanciou o objeto D, chamando o método construtor sobrecarregado com o argumento 4. Vamos parar um pouquinho, vamos refletir sobre... Pessoal, tudo bem até aqui? Perfeito? Tudo certinho? Então tá bom. Esse aqui, vamos chamar ele de solução de número 3, tá? Solução 3, ou exemplo 3, como vocês queiram, tá bom? Já passei aqui no chat para vocês, depois eu publico no AVA, vejam se vocês receberam no chat a solução 3, tá? A gente vai crescendo e vai evoluindo. Tá bom? Perfeito? Então, tá bom. Vamos agora, vamos para um quarto tipo de exemplo, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Ok. Vou fazer o seguinte, ó. Raio igual a 1, método construtor, tá, perfeito. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte alteração aqui. Se nós executarmos esse código, vai dar 3,14, tá? Que eu vou chamar o método construtor padrão, perfeito. Mas eu não quero que mostre 3,14, então olha o que nós vamos fazer. Eu vou declarar uma variável raio de valor igual a 5, tudo bem? E eu vou passar esse raio como argumento do método. Olha a operação que eu estou fazendo aqui, pessoal. No final das contas, o que eu quero calcular é a área de um círculo que tem um raio 5. Só que até agora, eu estava calculando isso utilizando o próprio campo, né, através do método construtor. Agora eu estou fazendo uma mudança. Eu vou chamar o método construtor, que é a área, passando como argumento o valor 5, tá? Você já percebeu que ele está reclamando aqui para mim, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, nenhuma sobrecarga para o método área. Traduzindo, ele está dizendo assim, olha, você está passando um argumento que é o raio, que vale 5, para esse método. Só que esse método, quando você declarou, você não disse que ele ia receber valor. Tá bom, eu falo agora. Não tem problema nenhum. A gente fala agora. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui eu vou chamar, quando eu chamar o método construtor, ele vai atribuir o número 1 para o raio. Perfeito. Só que quando eu chamar a área, eu vou passar o número 5 como argumento. Essa área vai receber o número 5, e o que ela vai ter que fazer? Multiplicar 3,14 vezes o 5 ao quadrado. Vamos ver que valor que vai dar? 78,53. Opa, já encontramos um outro resultado. Vocês entenderam o que eu fiz? Tá? Aqui eu criei um objeto, chamei o método construtor. O método construtor atribuiu ele para raio. Ok. Se eu mandasse executar só o C.área como estava antes, ele ia trazer 3,14. Mas eu falei, não. Eu vou agora chamar o método, e eu acho que isso eu também respondo a uma pergunta que algum de vocês fez agora há pouco. Se eu quisesse calcular o raio a partir do valor digitado pelo usuário. Aqui eu não tenho, o usuário não está digitando, mas eu atribuí um valor para a variável. A gente poderia até fazer o seguinte, ó, int raio, e poderia falar, usuário, digite o valor do raio. Vamos pedir para o usuário digitar, então. Raio é igual a int.parse,
console readline. Vou pedir para o usuário digitar. E este valor do raio que o usuário digitou, eu vou passar como argumento da chamada do método área. Então, vamos executar. Qual é o raio usuário? O raio é 8. Quanto que é a área? 201,06. Esse valor 8 foi passado como argumento do método, tá certo? E esse 8 foi utilizado nessa operação aqui. Joinha, pessoal? Tá tudo bem por enquanto? Tudo sob controle? É muito difícil esse conceito, não, né? O que vocês acham? Não tá tranquilo? Tá certo, tá tranquilo. Ok. Pessoal, eu vou parar por aqui, são 10 para as 11, eu vou parar por aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui se a gente tem uma listinha de exercício para deixar para vocês, porque eu tenho mais exemplos, mas agora eu vou complicar um pouquinho mais. Esse complicar um pouquinho mais, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Próxima aula, próximo encontro, e vamos ver o que a gente poderia aqui passar para vocês aqui como exercício, para vocês praticarem um pouquinho, tá? Vamos ver essa lista aqui, depois eu publico ela para vocês, tá? Se vocês estão vendo aqui a lista, estão vendo aqui? Declare uma classe funcionário que possui 2 campos, nome e salário. Em seguida, realiza o instanciamento de um objeto. Beleza, né? Dá para fazer, tá tranquilo. Altera a classe do exercício anterior para implementar o método construtor que realiza a atribuição inicial. Joia. Também facinho. Criar uma classe chamada invoice. Fatura, né? Vou trocar aqui o nome por nota fiscal, vai. Nota fiscal. Depois eu publico para vocês que possa ser utilizado por uma loja de suplementos de tecnologia para representar uma fatura de um item vendido na loja. Uma fatura deve incluir as seguintes informações, tá? Esta classe deve chamar um construtor, forneça bacana, isso aqui também dá para vocês fazerem. Classe pessoa, também dá. Então, tudo isso. E o índice da massa corporal que vocês já fizeram, agora a gente vai fazer com classe. Então, esses 5 exercícios aqui, gente, tranquilo. Eu vou passar esses 5 exercícios para vocês fazerem, trazendo na próxima aula para a gente corrigir. Tudo bem? 5 exercícios que vocês conseguirem. Esses 3 exercícios que nós fizemos, foram 3 ou 4? Agora já não lembro mais aqui. Foram 3 ou 4? Foram 4, não é? Foram 4. Esses 4 exercícios aqui eu vou deixar na plataforma AVA. Tá? E já vou deixar esse exercício aqui como TP. Esse exercício aqui para vocês entregarem na semana que vem. Tá bem facinho, dá para entregar semana que vem às 23h59. Dúvidas, pessoal? Abre um espaço aqui para as dúvidas. Pode sim, Marcelo. Tranquilo, pessoal? Vou passar esse TP aqui. Aí, Marcelo, quando você passar aqui a presença, me pede o TP em formato PDF, tá? Pessoal, tranquilo? Então, o conteúdo conceitual da nossa aula já está na plataforma AVA para vocês, tá? Então, é só acessar aqui a nossa plataforma. Ele já está aqui, ó, conceitos de programação orientada a objeto. Aqui na lista de algoritmos eu vou inserir esses 4 exemplos que nós passamos para vocês. E vou deixar o TP para vocês entregarem na segunda-feira de semana que vem, 23h59, com 5 exercícios bem facinhos dentro do que a gente explicou hoje, tá? Aí na semana que vem a gente vai acrescentar mais conceitos, novos aprendizados e um pouquinho de complexidade nesses algoritmos também. Dúvidas finais? Esse vídeo aqui está sendo gravado. Eu espero que não dê nenhum problema na gravação de hoje, tá? Mas eu pretendo, na sequência, publicar lá no canal do YouTube. Gente, não havendo mais dúvidas, então, legal estar com vocês. Ótima semana para vocês. Boa semana de aula, tá? E qualquer dúvida, é só encaminhar e-mail para mim. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Até mais.